Você acha ainda que ROAS realmente é a melhor medida de performance para suas operações de mídia paga? Se eu falar para você que não, será que você vai acreditar? É nesse vídeo que eu vou mostrar algumas armadilhas que você pode estar entrando se você usa ROAS para medir a performance da sua operação. E exemplos e planos de ação que você pode fazer para evitar cair em armadilhas que podem estar ali prejudicando o faturamento, seja do seu negócio ou do seu cliente. Vamos lá? Se você não me conhece, meu nome é Fernanda Fassi, sou consultora de marketing e já trabalhei como executiva em empresas como Nubank, Itaú, 99, sempre aliando a parte técnica de análise de dados com a parte de aquisição de clientes. Já gerenciei mais de 50 milhões de dólares em mídia paga, já fiz muitas experimentações e também já economizei mais de centenas de milhões ali para os meus anunciantes. Então, vamos lá e vamos falar um pouco mais sobre essa métrica de ROAS, tá bom? Então, compartilhando aqui a tela para vocês sobre ROAS, né? Eu falo que ROAS é uma métrica que muita gente usa como performance de campanha, inclusive fazem campanhas muitas vezes baseadas no ROAS Target, mas será que você tem direito de usar o ROAS para isso? Será que você está usando o ROAS certo para a otimização de suas campanhas, ou você somente está repetindo o que o guru falou, ou você está adotando coisas ali, dados e indicadores sem questionar? Então a gente vai fazer aqui com que você acabe com isso, que você tenha um senso crítico na hora de utilizar o ROAS para otimizar as suas campanhas, tá? Mas aqui voltando um pouco sobre essa questão do ROAS, né? Aqui eu coloquei até o título do nosso mapa mental, né? ROAS. Você tem direito de usar ele porque não é tão simples quanto as pessoas pensam na hora de você fazer uma campanha otimizada por um determinado ROAS Target. Não pela configuração da campanha em si, mas sim do racional, do porquê que você está usando aquele ROAS. Então você realmente aqui vai aprender a pensar um pouco. Mas antes da gente começar a falar sobre ROAS, não se esquece de se inscrever no canal. Tem muito conteúdo ótimo aqui sobre análise de dados, sobre carreira, sobre marketing, que você quer provar realmente o impacto do seu trabalho, quer gerar resultado de forma analítica, devia aprender, tá? Então se inscreva aqui rapidinho, você não vai se arrepender. Mas voltando aqui a falar do ROAS, então vamos falar justamente o que é o ROAS, né? A gente sempre fala ROAS, né? Return on Advertisement Spend, aqui para quem fala em inglês, né? Mas o que é o ROAS, né? Então vamos deixar muito claro, só para a gente ter essa definição aqui, que é a receita atribuída ao anúncio dividido pelo custo do anúncio. Então é como se fosse uma medida aí de retorno, mas uma medida de retorno que ela é atribuída àquele anúncio, àquela campanha, àquela mídia em específico. Então, por exemplo, considerando que você gastou aqui 10 mil reais aqui para custo de anúncio, então você gastou ali 10 mil reais na mídia, mas teve ali 100 mil de receitas, então aí você vai ter um ROAS 10, tá? É um cálculo bem objetivo, você consegue, beleza, uma receita atribuível ao anúncio, ao custo do anúncio, por ser uma métrica simples, as pessoas falam assim, não, vou usar ela, mas a gente tem que evitar algumas armadilhas, tá bom? Primeiro, olhando essa definição de ROAS, a gente já vê algumas coisas que a gente precisa prestar atenção, tá? Então, geralmente aqui, quando a gente vai falar sobre benchmarks, a gente vai falar geralmente ali que um ROAS por volta de 3 a 5 é um ROAS bom. Mas aí a gente tá meio que repetindo o que o guru tá falando, porque ROAS por volta de 3 e 5 é ótimo. Pode ser ótimo para alguns negócios. Tem negócios que não vai ser tão legal. Então, mas como que eu vou saber qual ROAS é legal para o meu business, né? Então aí você vai ter que fazer algumas contas que a gente fala que são contas ali que são relativas à margem de contribuição da empresa, né? A margem de lucro. Por quê? Porque o grande problema do ROAS, a gente vai falar de vários problemas aqui do ROAS, mas um dos problemas do ROAS é a parte que a gente está considerando somente receita. E receita não é igual a lucro. Então,
quando a gente está falando de ROAS target, pode acontecer em alguns casos que ROAS altos ainda façam o negócio ter prejuízo, porque os negócios muitas vezes operam em margens muito reduzidas. Então, mesmo que você ganhe bastante, no final, devido a custos de produzir o produto, custos logísticos, custos administrativos, não sobre nada ali para o negócio no final do mês. Então, a gente sempre tem que pensar que na hora de considerar o ROAS, a gente tem que considerar também se as nossas margens estão saudáveis o suficiente e o tamanho dessa margem para ver se aquele ROAS cobre ali o valor necessário, tá? Então, quando a gente está falando em ROAS, não adianta utilizar o ROAS benchmark, o ROAS target do coleguinha. Então, se você tem uma operação de e-commerce, não adianta você comparar o seu ROAS com o ROAS de um infoproduto. Não vale a pena você ter um ROAS de um SaaS B2B e comparar esse ROAS com um produto. Então, por quê? Porque cada negócio tem margens diferentes. Mas, Fernanda, como que eu faço então? Então, aqui a gente, já falou para nós que receita é diferente de lucro, Então, como a gente estava falando, você pode ter gerado 10 mil de receita, mas quanto que é o lucro? Se a margem é igual a 60%, então, na verdade, a nossa margem aqui, margem bruta, vai ser ali em torno de 6 mil reais. Então, você não precisa, o seu ROAS target não é para considerar os 10 mil, é para considerar os 6 mil. Então, aqui, se você gerou 6 mil de lucro bruto e investiu 1.000, foi um retorno de 6 mil. Então, se você teve uma receita de 10 mil, então vamos fazer aqui. Receita 10 mil, investimento. Quando você vai ver as empresas, as pessoas ali, fazendo o cálculo de ROAS, elas vão fazer o seguinte, vão pegar 10 mil dividido por 1.000 e vai ser igual a 10. Mas, na verdade, o importante é que você considere as suas margens ali, as suas margens de lucro. Então, na verdade, aqui no meu caso, eu tenho 10 mil, a minha margem aqui bruta é 60%, então eu só tenho de lucro bruto 6 mil, dividido por quanto? Por 1.000. Então, na verdade, o meu ROAS, ele é 6. Então, gente, tem essa questão aqui para você levar em consideração. Muitas vezes você está achando que você está abafando, que você está arrasando com um determinado ROAS, mas você não levou em consideração as margens do negócio e aí você está fazendo o negócio perder dinheiro. Então, realmente, na hora do ROAS, é sempre importante considerar as margens aqui de lucro. Mas como que eu levo em consideração as margens? Isso é algo que você sempre é bom falar com o departamento financeiro. Então, uma das principais razões pelas quais a equipe de marketing é vista com é tão marginalizada, às vezes é tão desconsiderada pela área financeira, é porque vocês não se comunicam. Porque vocês deveriam, como profissionais de marketing, também entender ali as margens do negócio de vocês. E como que você faz para entender as margens do negócio? Vamos perguntar para o departamento financeiro. Então aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo que a gente chama de income statement, que é a demonstração de resultados na empresa. Se a sua empresa é de capital aberto, se a sua empresa ali você consegue conversar com o financeiro, não vai ser algo tão difícil assim obter a margem de lucro. E é importante para que você consiga fazer esse cálculo do ROAS target. Então aqui, quando você vai considerar as margens, você sempre considera a receita e quanto dessa receita, na verdade, ela é gasta em custos aqui de produção, custos variáveis. Então, custos de materiais, custos de shipping, então custos logísticos, o salário dessas pessoas que fazem o produto ser fabricado. Aqui a gente não está levando em consideração marketing e nem administrativo, tá? É só ali, o custo de fazer esse produto que está sendo vendido. Então, custo, por exemplo, do engenheiro que desenvolve o software, por exemplo, se for um produto de software. Então, considerar, ver quanto que isso é, na verdade, custo, para que você entenda, beleza, qual que é a minha margem aqui, a minha margem bruta, que aqui a gente está chamando de gross margin. Então, quando você for fazer o cálculo do ROAS, você não leva em conta o revenue,
você vai levar em conta o quê? Esses 34% da receita, que é ali o meu gross profit. Então, é isso que você vai fazer. Então, provavelmente, o cálculo do ROAS que você está fazendo não está levando isso em consideração e existe muita empresa que o marketing acha que está arrasando, mas na verdade a empresa está quebrando. Então, essa é uma das coisas que você precisa aí levar em consideração, tá? Outra coisa que você precisa levar em consideração também, que ROAS muito alto pode ser ruim. Tem muita gente que fala, não, ROAS no talo, papapá, que realmente tira print do gerenciador de anúncio. Gente, esse povo que tira print do gerenciador de anúncio, fala assim, olha como eu sou bonzão, o meu ROAS aqui tá ROAS 20, assim... Primeiro, que se não for do mesmo nicho que o meu, e se não for o mesmo tipo de investimento que eu vou ter, não quer dizer nada. Por quê? Porque o ROAS ele vai depender, de, como eu falei para vocês, de modelo de negócio, de volume do investimento que você está fazendo. Então, existem outras variáveis como de returns aí que fazem com que você, com orçamentos reduzidos, tenha uma tendência de obter ROAS muito maiores, caso você tenha ali investimentos muito grandes, na casa de milhões, mesmo para um modelo de negócio parecido. Então, assim, gente, quando o pessoal tira print do ROAS para mim e fala, nossa, como eu sou bonzão, eu falo assim, isso aqui não quer dizer nada. E para alguém que vai estar selecionando um profissional de marketing no processo seletivo, se for uma empresa séria, não vai pedir print do gerenciador de anúncio, porque esse profissional, esse head de marketing já vai saber disso, né? Porque ROAS ali jogado de qualquer business não quer dizer nada. E ROAS muito alto também é ruim. Então, não é para você ficar se vangloriando de ter um ROAS 20, 40, 50, porque para mim isso mostra um detalhe de que você está, na verdade, subutilizando a sua mídia. Então, se você tem um ROAS tão grande assim, você deveria, na verdade, estar investindo mais. Não deveria estar ali contente com esse ROAS, né? O ROAS alto, eu falo que ele tem que ser baixado para que o business possa escalar, entendeu? Então, assim, pelo menos quando eu olho como executiva de empresas grandes também, eu olho o ROAS muito alto como um ponto ali que o profissional poderia estar sendo mais incisivo para o business, estar investindo mais e ele não está sendo incisivo o suficiente. O que pode ser também um sinal de que a pessoa às vezes não consegue convencer direito a empresa que o resultado da campanha está bom e poderia estar colocando mais grana, enfim, né? É, inclusive, uma das perguntas que eu poderia fazer numa entrevista, né? Nossa, mas se o ROAS deu tão alto assim, por que você não investiu mais, né? E ver como a pessoa ia reagir, né? Então, ROAS muito alto, dependendo aí de quem vai estar entrevistando você, é ruim. Geralmente, nos negócios que eu estou, tá? Negócios ali de alta margem, eu falo que ROAS maior que 5 é para eu aumentar e escalar investimento. Quando eu estava em startup, a gente ainda era mais agressivo. A gente fazia ali ROAS maior, o ROAS nosso de 1.5 para a gente ainda já estava ok. Por quê? Porque a gente sabia que a gente ia vender através de upsell, ia vender mais produtos para essa pessoa, então a gente ali não estava ligando tanto por um ROAS gigante no momento. A gente queria investir mais em aumento de base. Então, ROAS muito alto depende da situação. Outra coisa também aqui para falar do ROAS, para vocês tomarem cuidado, que o ROAS ele fala de receita atribuível ao anúncio. E presta atenção nessa palavra atribuível. Então, aqui só considera as coisas que o seu modelo de atribuição, que muitas vezes é o last click, é capaz de capturar. Só que muitas vezes o canal de marketing, mesmo sendo pago, ele influencia no orgânico, ele influencia em outros canais também. Então, o ROAS ele só vê o que a UTM que você coloca, o modelo de atribuição que você definiu como correto, é nisso que ele vai fazer a conta. Se a sua campanha influenciou outros canais, outras coisas, isso não vai ser considerado aqui, o que faz com que você às vezes também não tenha uma visão 360 da sua operação. Aí, para visões mais amplas, visões mais globais, a gente usa uma outra métrica que é o chamado MER, né, que é o Marketing Efficiency Ratio, que aí esse MER é o mesmo cálculo do ROAS, né, que a gente vai ter a receita dividido pelo custo total, mas aqui vai ser a receita total dividido pelo custo total do marketing.
tá bom? Aí você consegue ver ali de uma visão mais ampla se realmente a sua operação tá mais eficiente. Então é isso, pessoal. Caso vocês ainda continuem analisando o ROAS, pense muito bem. Será que esse ROAS está realmente sendo o melhor número para você otimizar suas campanhas? Será que você não está levando em consideração essas margens e acha que está sendo bonzão, mas na verdade está fazendo o seu business quebrar? Essa é uma das coisas que você tem que ficar refletindo aí dentro de casa e ver se realmente o seu marketing está fazendo valer a pena. Se você quer ser um profissional que sabe essas métricas, sabe como fazer bons testes, sabe como se posicionar de forma analítica, quer aprender a provar o seu valor e parar de ficar ali brigando com o financeiro e finalmente ser promovido e ser um profissional ali de influência, então conheça a minha mentoria, o Market Masters. Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Também vou colocar um guia de métricas, que é um guia rápido ali de métricas para você consultar. Temos o ROAS também, mas temos ali mais outras dezenas de métricas para você dar uma olhada, então também vale a pena conferir. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem um like, façam a sua inscrição no canal. Tem muito vídeo bom aí chegando por aí. E não se esqueçam, profissional de marketing bom não é aquele que repete fala de guru, não é aquele que segue cegamente a inteligência artificial ou aquele que escuta alguma coisa e aplica sem questionar. Um bom profissional é aquele que tem senso crítico. E isso ninguém vai tirar de você. Então é isso, pessoal. Um abraço. Vejo vocês em breve.